Paz, queridos intercessores, vamos então para a nossa 13ª aula e nós estamos falando das armas de combate. E hoje nós vamos falar de uma arma poderosa que é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, Senhor, aquele que nos guarda, Senhor. E por isso nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Que esta aula, Senhor amado, penetre no coração de cada um, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. E que nós aprendamos a usar essa espada, essa arma tão poderosa, Senhor. Em nome de Jesus, que nós saibamos desembainhá-la, Senhor, e usá-la com a autoridade que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos na certeza que somos aceitos. Amados, a palavra de Deus é uma arma poderosa. Nós vimos na última aula sobre a armadura de Deus. Quais são os itens que formam a armadura de Deus? Nós vemos ali que a armadura de Deus é formada por armas de proteção, no caso a couraça da justiça é para proteger. O cinturão da verdade também é uma arma de proteção. As sandálias do Evangelho da Paz, proteção. O capacete da salvação, proteção. E o escudo da fé também é para proteger. Tudo isso, todos esses itens da armadura de Deus são itens para nos proteger dos ataques. Mas nós não fomos chamados para estarmos simplesmente nos protegendo. Nós fomos chamados para ir além. E a armadura de Deus tem apenas uma peça, que é para ataque. E essa peça é a palavra de Deus, que é a nossa espada. Então a palavra de Deus é a arma de ataque que nós temos para vencer o inimigo. Uma espada é uma arma com a qual se ataca o inimigo. Só que quando essa arma está embainhada, ela não tem valor nenhum. A espada, ela tem que estar desembainhada e ser usada da maneira correta. Não adianta nada eu ter uma espada e não saber usar. Não adianta nada eu ter uma espada e ela estar na bainha, guardada. Nós precisamos aprender a fazer uso da espada, porque nós estamos numa batalha incessante. Cada vez eu tenho mais consciência dessa batalha. Cada vez eu entendo mais o quanto nós estamos numa batalha. E a arma de ataque, nós não podemos apenas nos defender, nós precisamos também atacar. Nós precisamos ser ofensivos e não apenas defensivos. E como é que nós fazemos isso? Nós devemos declarar as Escrituras e cantar canções baseadas nas Escrituras, mesmo quando não sabemos especificamente o que está acontecendo na dimensão espiritual. Devemos falar aquilo que Deus está dizendo, ou seja, a palavra. Mesmo que a gente não entenda, mas nós entendemos que o mundo espiritual é mais real que o mundo natural. Então, quando nós não entendemos, nós devemos lembrar que nós estamos numa guerra. E nós não devemos apenas nos defender das intimidações. Nós devemos atacar. Nós devemos ir contra a força das trevas e declarar a palavra, porque a palavra é a verdade. Muito cuidado com o que sai dos nossos lábios. Nós devemos falar aquilo que Deus está falando. E o que é que Deus está falando? Deus está falando o que está na palavra. Isso é que nós devemos fazer. Porque uma coisa é ter uma espada. Outra coisa totalmente diferente é saber usar essa espada. Não adianta nós simplesmente termos uma espada se nós não sabemos usar. É como eu ter uma arma e eu não saber usar. Eu não sei usar. E como é que nós usamos? Nós primeiro precisamos entender que essa batalha se vence não apenas nos defendendo. Nós não temos que fugir do diabo. É ele que tem que fugir de nós. Nos foi confiada uma espada. A
todos os filhos de Deus, a espada do Espírito. Nós somos guerreiros comissionados a usar com destreza a arma mais poderosa do universo, que é a palavra de Deus, amados. Nosso Senhor e modelo exemplar Jesus Cristo é a espada feita em carne. Há 2 milênios ele empunhou essa espada e mudou o mundo. Com essa mesma espada, um dia ele irá subjugar as nações. Mas por enquanto ele comissiona cada um de nós. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus é a espada. Então nós temos que tomar posse da palavra de Deus e declarar a palavra de Deus. Não basta nós termos uma espada, nós precisamos saber usar. Não basta apenas possuirmos, nós precisamos saber manejá-las como guerreiros habilidosos que trazem mudança ao mundo. Lembra daquele filme Quarto de Guerra? Se você não olhou, eu recomendo que assista. Como é que a irmã vencia as batalhas? Declarando a palavra. A palavra é poderosa, a palavra transforma vidas, a palavra nos transforma, mas de toda aquela acusação que o diabo tenta sobre as nossas vidas. Se nós nos aquietarmos aos pés do Senhor e Senhor, fala comigo, o Senhor fala. E aí nós podemos nos levantar e declarar a palavra. Jesus é a palavra encarnada. Amados, isso aqui é uma coisa muito importante da gente entender. Jesus é a palavra encarnada. Olha o que diz lá em João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E também a palavra diz que Jesus é uma rocha, uma pedra. Lá em Lucas, né, fala isso. Então, olha bem, Jesus é a palavra, certo? E Jesus é uma pedra, é a rocha, né? Sabe como é que nós podemos vencer o inimigo? Nós podemos matar o inimigo a pedradas. Porque Jesus é a pedra que nós podemos jogar nele. Essa pedra tem que sair da nossa boca. Jesus é a pedra que nós podemos lançar sobre o inimigo. Quando o inimigo se levanta com mentiras para tentar criar fortalezas na nossa mente, a palavra tem que sair da nossa boca. Nós podemos apedrejar os nossos inimigos, os pensamentos enganosos de Satanás, até a morte, com a palavra. Porque cada porção da palavra é uma pedra. Nós podemos apedrejar nossos inimigos até a morte, arremessando a palavra em Satanás, como? Com a nossa boca. O diabo quer calar nossa boca. Ele quer trazer pensamentos enganosos a nosso respeito para que nós nos entristeçamos no nosso coração. Isso o Senhor me falou hoje de manhã. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se o diabo conseguir botar pensamentos errados a nosso respeito na nossa mente, nós vamos entristecer. Nós vamos perder a alegria da salvação, capacete da salvação. Nós vamos perder essa alegria, nós vamos nos enxergar diferente do que a palavra diz. E nós vamos nos entristecer. E aí nós vamos calar os nossos lábios. Ou vamos abrir os nossos lábios para falar o que não deve. Resista, amado. Resista. Apedreja o inimigo com a palavra. É difícil. Quando tu não tem mais força, né? Levantar e declarar a palavra. Declara a palavra, apedreja o inimigo com a palavra. A palavra de Deus, ela tem que estar na nossa boca. Então é hora de você levantar a cabeça e emprestar a sua voz ao que o céu deseja falar. E o que é que o céu deseja falar? Está escrito na palavra. O que o céu deseja falar está escrito na palavra. Está escrito na palavra. Então, para que nós sejamos livres, vencedores nesta guerra. Só que eu posso te dizer, declare a palavra, declare a palavra, declare a palavra. Amados, quando nós declaramos a palavra, nós somos transformados. Declare a palavra, porque nós estamos numa guerra real. E nós podemos escolher o papel que nós vamos assumir nessa batalha. Queridos, nós podemos ser escravos ou heróis. Heróis de fé.
E nós só seremos heróis de fé se nós soubermos empunhar essa espada. Vamos usar a espada do Espírito como uma arma de ataque. O poder espiritual para guerrearmos em oração é dependente da alimentação constante da palavra, da incorporação dela na nossa vida. Quanto mais nós declaramos a palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e a palavra tem que sair da nossa boca. Quanto mais nós declaramos a palavra, a palavra é uma espada que sai dos nossos lábios. Então, quanto mais nós declaramos a palavra, mais vitoriosos nós somos. Quando nós declaramos a palavra, nós incorporamos, lembra da armadura de Deus? A armadura de Deus tem que revestir o nosso ser interior. Então as coisas mudam de forma natural. De forma natural. Mas nós precisamos morrer para a nossa vontade de ficarmos acomodados e precisamos nos levantar e fazer uso da espada do Espírito, que é a palavra. A palavra sai dos nossos lábios. A imagem do Cristo vitorioso, glorificado, retrata uma espada afiada de 2 gumes. E de onde é que essa espada sai? Da boca de Jesus. Olha o que diz: sai da sua boca uma espada afiada de 2 gumes, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus se fez carne, habitou entre nós e mora em nós. E nós podemos usar aquilo que Ele nos deu para derrotar o inimigo. Glória a Deus por essa vitória maravilhosa, por sabermos que somos amados, aceitos. E porque nós temos a espada. Aprenda a usar essa espada. Aprenda a usar essa arma que não é de defesa, mas é de ataque. A palavra de Deus, ela pode matar o inimigo apedrejado. E eu gosto de lembrar de Davi, que Davi tinha um gigante enorme na frente dele. E Davi derrotou esse gigante como? Em pedras. Nós podemos apedrejar o inimigo com aquilo que sai da nossa boca. O que saiu dos lábios de Davi foi o quê? Tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem tu tens afrontado. E nós devemos fazer a mesma coisa, dos nossos lábios tem que sair essa pedra, porque não foi aquela pedrinha, foi as palavras que saíram dos lábios dele, palavras que saíram dos lábios dele que derrotaram o gigante. O que vai derrotar o teu gigante, meu irmão, não é a força do teu braço, não é a tua habilidade, é a palavra. É como que tu maneja a palavra. É como que tu usa a espada do Espírito. Amém? Vamos usar essa espada e vamos matar, vamos lançar essas pedras e apedrejar o inimigo que tenta nos afastar de Deus. Não permite que a tristeza entre no teu coração. Nós somos amados, aceitos, guardados, remidos, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe. Vamos orar. Então, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra, Deus. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos revelado quem o Senhor é. Que nós possamos fazer uso, Senhor, dessa arma tão poderosa que o Senhor colocou nas nossas mãos, Pai. Na verdade, o Senhor colocou nos nossos lábios, Deus. Pai querido, em nome de Jesus, que dos nossos lábios saia essa espada afiada, como é o que sai dos lábios do nosso amado Jesus. Porque Jesus é a palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos ajuda, nos fortalece para que nós venhamos a nos levantar, Senhor. Não apenas na defensiva, Pai, mas que nós possamos ser guerreiros ofensivos, que venhamos a avançar, a tomar o território que o Senhor nos conferiu, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que nós não sejamos negligentes, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amados? Então essa foi a nossa 13ª aula. Deus abençoe, fique na paz e que o Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações. Amém.